Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nosso Café com Política de hoje é com a vereadora de Belo Horizonte, reeleita, Fernanda Altoé. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Café com Política. Prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Bom dia. Um prazer estar com todos vocês novamente. Vamos começar falando a respeito da participação feminina nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nas eleições como um todo, partindo do exemplo da senhora como candidata. Na primeira eleição que a senhora participou de agora, houve um aumento na sua votação, né? Ou seja, praticamente triplicamos os números de eleitores que a senhora conseguiu na primeira candidatura e agora. Isso é resultado também de uma presença feminina na Câmara produtiva e mais forte, as mulheres reconhecendo esse trabalho? Bem, eu acredito que sim. A gente pegando o resultado dessa eleição de 2024 como um todo, os 5 mais votados da Câmara Municipal foram mulheres que foram reeleitas, e eu tenho certeza também que não só as mulheres de Belo Horizonte, mas toda a população pôde aí fazer um reconhecimento, no meu caso, da minha atuação ao longo desses 4 anos, muita dedicação e muito trabalho, muito embora a gente tenha aí uma agenda concorrida também com os afazeres, né, domésticos e familiares. Ou seja, é um desafio a mais, né? Sempre é. Com certeza. Agora, falando um pouco, vamos fazer um balanço de como a senhora termina esse mandato, como a senhora espera começar o próximo. Ao longo dos últimos 4 anos, o que a senhora considera que foi mais relevante, passou pelas suas mãos na Câmara de Vereadores, que a senhora conseguiu implantar e considera como pautas que foram urgentes para a cidade? Bem, eu destaco a minha participação na Comissão de Drenagem Urbana. Belo Horizonte é uma cidade que sofre com problemas recorrentes de enchentes, inundações. A comissão, sob a minha presidência, conseguiu fazer um bom trabalho de acompanhamento das grandes obras que dependem muito do executivo. Destaco também, desde o início do mandato, logo que eu entrei em 2020, a luta que foi para a reabertura das escolas em Belo Horizonte. A gente fez uma pressão muito grande para que isso pudesse acontecer. E um trabalho sempre voltado muito para fiscalização e transparência dos gastos públicos, porque o vereador que trabalha pelo uso consciente do dinheiro público, ele trabalha para todas as pautas. Então eu trabalhei muito com projetos de fiscalização, com projetos de transparência, moralidade da mobilidade pública e da própria administração pública. Então eu vejo isso como o grande diferencial da minha atuação. E agora, para os próximos anos, a senhora pretende trabalhar com pautas específicas? Quais são os assuntos que a senhora pretende ainda continuar pautando na Câmara? Bem, eu quero continuar com a luta, né, com a insistência aí, através até da Defensoria Pública, de ter acompanhante especializado para as crianças neuroatípicas das escolas públicas municipais. Essa moralização do transporte público coletivo. Nós temos uma relação que não é saudável nem para os empresários, nem para o município e nem para o cidadão. Eu acho que se a gente conseguir trazer mais moralidade, mais transparência, a gente pode ter um transporte público de mais qualidade. Acho que a gente precisa muito trabalhar com zeladoria. A cidade está suja, está feia, não está funcional. Não adianta ficar pedindo empréstimo e não colocar em prática. O arroz com feijão, que é o dia a dia do cidadão, aquilo que a gente estava conversando a respeito disso. A política municipal é a política mais próxima do cidadão, né? É o seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E a questão da cultura também, trabalhando muito por ter uma cultura que favoreça todos os setores de Belo Horizonte. Então é isso, é fazer uma cidade mais funcional para todo mundo. E tem várias questões aí que são importantes que a senhora disse, né? A gente falando do transporte, com certeza é um dos problemas para o Belo Horizontino, talvez. Aliás, talvez eu diria que dentro de vários problemas que a cidade tem, acho que se colocássemos ali um top 3, o transporte estaria entre esses 3 primeiros. Principalmente a questão dos ônibus. E a gente já vem de várias críticas, várias polêmicas ao prefeito Fuad Noman por conta dessa relação que a senhora citou aqui, não muito saudável com as empresas, com o que é público. Mas aí me vem, como cidadão, a seguinte pergunta: existem caminhos e existem mecanismos que podem ajudar a melhorar, a azeitar essas relações. O que está faltando ser feito para que a gente tenha
isso que a senhora disse aqui, a moralização dessa relação no transporte público de Belo Horizonte, porque a gente tem problemas que precisam ser resolvidos, eles não são resolvidos com a agilidade que a gente gostaria. E temos vários mecanismos que fazem com que essas soluções cheguem. Por que elas não chegam? Falta de vontade política. Eu estava conversando com o meu assessor pouco antes da gente entrar aqui. Belo Horizonte, eu nunca vi uma cidade com tanto semáforo. Uhum. Às vezes, em um quarteirão, você costuma ter um semáforo no início, no meio e no final do quarteirão. Isso é necessário? Traz conforto para o cidadão belo-horizontino ele atravessar. Por que não ensinar o cidadão belo-horizontino a atravessar no início e no final do quarteirão? Por que não repensar a organização e a funcionalidade das nossas vias? Isso é importante. Em relação ao contrato, o problema não é o contrato de ônibus. Mas é uma concessão de 20 anos. Contrato, você pode mudá-lo a qualquer momento. Você pode colocá-lo funcional a qualquer momento. Não há interesse para fazer isso. Mudaram a forma de pagamento do nosso contrato. Era tarifa, passou a ser pagamento por quilômetro rodado. Eu estou com uma ação civil pública para entender como é calculado o quilômetro rodado. Isso não está claro? Não está claro. Isso não estava previsto na lei, isso é feito de forma unilateral pela Prefeitura de Belo Horizonte. Foram comprados mais de 600 ônibus com dinheiro de subsídio, sendo que nosso contrato já se encerra em 2028. Ônibus comprado com dinheiro público não vai ser da cidade ao final do contrato. E aí? Esses ônibus que custaram entre 750 a 900 mil reais, eles poderão ser levados para outras cidades? Eu estou com um projeto de lei para ser votado agora em segundo turno na cidade de Belo Horizonte. A bilhetagem eletrônica, que foi uma lei que nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal. Todo o controle do dinheiro que entra no sistema e do dinheiro que sai é feito pelas próprias empresas de ônibus. Nós estamos com um contrato sem auditoria desde 2012. Qual é o preço real da nossa passagem? Ninguém sabe nada nessa cidade. E aí você pega, nós estamos matando o sistema suplementar, que é o de os ônibus amarelinhos. Uhum. Nós temos um contrato de permissão que era para termos 300 ônibus. Hoje nós temos menos de 200. O que está acontecendo com essas linhas? Então está tudo errado. Não há transparência, não tem vontade de mudar. E era essa a minha próxima pergunta para a senhora. A senhora acha que hoje, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, um dos principais problemas é a falta de transparência? Eu acredito que continua sendo. A gente vê diariamente publicação de contratações por inexigibilidade. A gente vê pedidos de empréstimo sendo aprovados a toque de caixa, em descumprimento de uma lei que já está em funcionamento em Belo Horizonte, uma lei que já é vigente, onde você exige inúmeros requisitos e informações prévias que não estão sendo cumpridos. Você tem uma reforma administrativa que não faz a previsão de melhoria da eficiência, mas traz um gasto público enorme com criação de novas secretarias. Então eu acho que transparência é bom, é necessário e não dói para ninguém. Um ponto importante que a gente precisa discutir quando se fala dos problemas que atingem o Belo Horizontino, dentre aqueles que são os principais, a gente fala muito de um que fica evidente agora nessa época do ano, que diz respeito às enchentes. E todas as vezes que se discute esse assunto, a gente sente falta de tecnicidade, ou seja, de pessoas que de fato entendam de meio ambiente, que entendam também de infraestrutura urbana. Porque a gente fala desses problemas, a gente cava buraco na cidade para conter a água daqui, por ali, e entra ano, sai ano, a gente aceita o problema. Já ouvi até dizer que esse é o novo normal, pronto, acabou. Como é que a gente sai dessa realidade para uma realidade prática? Porque muitas das vezes a gente está falando de assuntos que são técnicos, complexos, como se a gente estivesse numa mesa de bar. Sim. Ô Flávio, eu acho até que a gente precisa dar o devido reconhecimento e o devido crédito à atuação da Prefeitura de Belo Horizonte e às obras da SUDECAP. Drenagem urbana são macro, né, obras muito grandes, são obras caras. Essas obras têm acontecido em Belo Horizonte. Belo Horizonte sofre com esse problema de enchentes e inundações desde a sua criação. Belo Horizonte é uma cidade construída em cima de inúmeros leitos de rios. Então nós temos aí uma cidade de água debaixo de nós. E não adianta falar só em questão climática como grande vilão
do que está acontecendo agora, porque isso existe desde que a cidade existe. Nós temos que pensar, sim, em conceitos de cidade esponja, conciliando com essas grandes obras. Vou dar alguns exemplos. Os 64 jardins de chuva que hoje tem em Belo Horizonte, que foi uma iniciativa pioneira, foi com emenda parlamentar minha. Acho que a gente pode pensar numa melhoria de varrição. Em Belo Horizonte, alguns bairros, nós temos varrição de 15 em 15 dias e são os melhores bairros de Belo Horizonte. A gente pode trabalhar com o conceito de bueiro inteligente, mas a gente precisa entender também que essas grandes obras, a exemplo da Prudente de Moraes e de outros bairros, são obras que demandam tempo, demandam dinheiro, demandam projetos complexos e que estão sendo efetuados. Não adianta também só falar em questão de um problema climático. A gente aprovou recentemente na Câmara um projeto sobre esse assunto, sendo que eu tenho uma resposta da Prefeitura falando que os últimos índices, os últimos percentuais de Belo Horizonte não foram cumpridos porque eram inexequíveis. Então, por que nós estamos dando um passo além se aquilo que tinha sido proposto a ser feito não pode ser cumprido? E aí falta uma questão até de leitura também da realidade, né? De entender aquilo que é prática. A senhora citou aí a Câmara, eu queria conversar agora, saindo dessas discussões mais administrativas, que é o papel do vereador fiscalizar, para a gente falar um pouco mais das relações políticas dentro da Câmara Municipal. A gente viu nesse ano de eleição, sobretudo, muita disputa por poder, né, dentro da Câmara, o que é natural. Eu acho que todos os partidos políticos, todos os parlamentares, todos os grupos têm seus interesses e as pessoas vão, de fato, brigar por eles. A senhora acha que a Câmara, nesta última legislatura, foi uma Câmara dividida em determinados aspectos? Eu acho que eu vivenciei uma Câmara nos 2 primeiros anos e outra Câmara nos 2 últimos anos. O clima que eu vivenciei nos meus 2 primeiros anos de mandato foi um clima mais ameno, um clima de mais conciliação, um clima de mais produção. E sem dúvida que os 2 últimos anos foi um clima de mais disputas, foi um clima muito difícil para todo mundo, foi um ambiente bem complicado. Essa tensão do presidente Gabriel Azevedo com o prefeito Fuad foi talvez o estopim dessa tensão? Eu acho que não só a questão do presidente Gabriel com o Fuad, não. Acho que as próprias relações internas da Câmara também foram mais difíceis. Em que sentido? Com vários pedidos de cassação, inúmeras CPIs, muitas acusações mútuas. Isso é difícil, né, dentro de um trabalho parlamentar de dia a dia. E essa questão ideológica também atrasou um pouco as discussões que eram importantes para a cidade, porque a gente viu a Câmara debatendo muitas questões que eram, eu considero, apenas ideológicas e distantes da população, né? Porque acaba que esses assuntos a gente pode conversar em outros ambientes. Isso também foi um pouco da trava que tinha em alguns momentos dentro da Câmara, não que a Câmara não tenha trabalhado, evidentemente. Ô Flávio, eu te confesso que eu não vi uma Câmara dividida por questões ideológicas. As pautas que você fala aí, que foram pautas ideológicas, foram poucas, e eu acho que foram pautas muito ligadas aos desejos da população. E teve quem encabeçou, não é o meu perfil, mas teve quem encabeçou essas pautas, né? Mas não foi uma pauta, uma Câmara dividida ideologicamente. Eu tenho receio que o próximo mandato seja. Por quê? Sim, considerando as bancadas de direita e de esquerda, com grande expressão dentro da Câmara Municipal, que não aconteceu nesse mandato. Então, a próxima legislatura, então, na visão da senhora, tende a ser um pouco mais quente nessa questão ideológica? Eu imagino que sim. E como é que a gente faz, então, vereadora, para a gente ter para que esses debates, eles, na maioria das vezes, embora a senhora diga que eles não foram, né, tão evidentes assim, para que esses debates não tomem lugar daquilo que realmente importa para a vida das pessoas no dia a dia? Porque eu acho que esse, inclusive, é um desafio até do país como um todo, né? Sim. Muitas das vezes a gente vê o Congresso Nacional se debruçando sobre assuntos que a gente pensa assim, poxa, mas tem uma reforma tributária, poxa, mas tem outro problema mais interessante para ser discutido. Eu acho que tudo que impacta a vida da população é uma temática importante. Né, seja o que você chama de ideológico, seja a questão tributária, seja a questão de uma reforma administrativa. A reforma administrativa, a Câmara Municipal não tinha ninguém lá durante a votação. E durante a votação da questão da linguagem neutra, a Câmara estava lotada.
Então a análise do que é importante ou não para a população, acho que a própria população está dando esse tom. Eu acho que quando a gente discute com profundidade todos os temas, isso é positivo. O que não é positivo é a população relegar alguns assuntos em detrimento de outros. Outra discussão que a gente pode fazer, saindo um pouco da política e voltando a pensar um pouco mais da cidade, a senhora citou agora há pouco, quando a gente falava do transporte, o trânsito, né? É uma cidade que tem muitos semáforos, né? A gente tem muitos problemas com semáforo. Inclusive foi um dos temas que a gente ouvia muito, o Bruno Engler, que foi um candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, falar a respeito disso. Existem estudos que a gente possa fazer para ajudar a cidade a resolver essas questões? A senhora citou esse ponto da nossa mobilidade que precisa ser esclarecido, né? Precisa ser melhor avaliado. Belo Horizonte hoje não tem, né? Um estudo que justifique. Não tem. Eu cheguei a fazer em 2023 uma indicação para a Prefeitura para o uso de semáforos inteligentes. Inclusive foi um estudo que a Prefeitura teve muito interesse. A BHIP, que é a empresa que trabalha com a parte de iluminação pública de Belo Horizonte, ela já tem pontos em alguns... como é que fala, gente, de luz? Gente, me sumiu o nome. Na iluminação pública de Belo Horizonte, nós temos pontos para utilização dessa questão de semáforos inteligentes. A Prefeitura teve interesse nesse projeto, chegou a levar gente em São Paulo, então está em estudo. Belo Horizonte nunca teve um hackathon mobilidade igual São Paulo, onde você junta, né, um grupo de pessoas, de startups, para fazer um estudo. Gente, nós estamos na época da inteligência artificial e Belo Horizonte nunca teve um estudo atualizado do funcionamento dos semáforos, do funcionamento das vias. A gente precisa fazer isso com urgência. E neste ano de 2024, a Câmara aprovou uma reforma administrativa do prefeito Fuad Noman. Por que eu estou tocando nesse assunto se a gente está falando de trânsito e transporte, né? Porque, afinal de contas, quando você tem uma reforma administrativa, espera-se que sobre mais dinheiro ou que se faça uma reforma que traga algum custo-benefício em termos econômicos para a população. E na Câmara, essa discussão do custo-benefício ou do alto custo dessa reforma administrativa foi colocada em xeque. A senhora se posiciona contrária a essa reforma. Vamos entender por que desse posicionamento e como a senhora enxerga que essa reforma poderia ser feita de uma forma positiva para a população de Belo Horizonte. Eu entendo que o prefeito Fuad, numa nova legislatura, né, num novo mandato, ele queira trabalhar com a cara, né, de uma organização, de um secretariado. O prefeito Fuad entrou no meio do mandato do prefeito Alexandre Calil, pegou uma estrutura montada por ele para ele. Mas quando a gente fala em reforma administrativa, a gente pensa em eficiência. E eu não consigo ver eficiência com a criação de 4 novas secretarias ao custo de 50 milhões de reais, quando a questão da segurança alimentar já faz parte de uma secretaria. Quando a Secretaria de Mobilidade vai ter as mesmas funções de uma BH Trans, que teve uma lei fazendo a extinção dela para os próximos 15 anos. Eu não consigo ver eficiência em uma PBH Ativos que foi investigada em uma CPI por má gestão de dinheiro público, né, e por eventuais desvios de dinheiro. Eu não consigo ver uma reforma administrativa onde nós já temos um excesso de cargos temporários, um excesso de cargos comissionados, e a reforma não tratou disso. Muito pelo contrário, ela reforçou e aumentou o número de cargos de confiança. E que a gente sabe que no contexto pós-eleição acaba sendo um boleto de campanha. Então eu acho que a reforma administrativa tem que vir com um propósito de melhoria da prestação do serviço público para a população. O destinatário final é a população. E eu vejo essa reforma administrativa com um objetivo político para melhoria do poder público, aumento do poder público. Então eu não vejo como isso é positivo para a população.
nem mesmo a questão da organização das regionais para desafogar algumas outras ali, a senhora entende que também não é positivo, haveria outras formas? Não, isso eu até acho que não tem problema nenhum. Você pega o hipercentro, tira ele da regional, da centro-sul, isso é positivo. Mas isso daí é uma cabecinha de agulha perto do todo. A Procuradoria do município ficou prejudicada, os procuradores do município estão perdendo autonomia dentro dessa reforma administrativa. Dentro dessa reforma administrativa, veio uma autorização da Câmara Municipal para um crédito adicional de 2 bilhões de reais. São 2 bilhões de reais do orçamento público que viraram um cheque em branco dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. E se é para o melhor funcionamento, melhor gestão da Prefeitura nos próximos 4 anos, por que essa reforma foi feita a toque de caixa com uma Câmara Municipal onde 40% dos vereadores que estão votando essa reforma não foram reeleitos? Por que não fazer a análise dessa reforma com a nova legislatura, com os novos vereadores que vão atuar nos próximos 4 anos? Ou seja, seria um assunto para 2025, professor? Na minha opinião, sim. E tem outro assunto que eu acompanhei a senhora discutindo bastante sobre ele, porque me interessa particularmente, porque eu acho que há um exagero nisso, que é com relação às naming rights. Né? Nós temos hoje, pelo menos na minha visão, um excesso de naming rights, principalmente quando a gente fala de órgãos públicos. Eu queria que a senhora falasse desse projeto que inclusive passou já em votação, se eu não me engano, em primeiro turno, segundo turno, né? Já passou, já foi aprovado. Já foi aprovado. Sim, já foi sancionado. Como que isso vai regulamentar essas naming rights? Até para quem está ouvindo e não sabe do que nós estamos falando, é que quando você pega, por exemplo, o estádio do Atlético Mineiro aqui, que é o que tem uma naming rights, né? É a Arena do Galo, mas tem o nome de uma empresa, a Arena MRV. E isso acontece também, pode ocorrer em órgãos públicos. A senhora propôs uma legislação para dar uma organização no naming rights, uma regulamentação, é isso? Isso. Na verdade, nós não temos naming rights em órgãos públicos em Belo Horizonte. As experiências que tem de naming rights em Belo Horizonte hoje são de entidades privadas. O órgão público ele tem muito a ganhar com isso. Então, essa lei ela traz toda uma normativa de publicidade, como é feita essa publicidade, que na verdade é conforme o regramento da própria Prefeitura de Belo Horizonte. Você cede por prazo temporário um espaço público para que esse espaço público tenha o nome e a publicidade de uma empresa, e essa empresa vai pagar em dinheiro para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vou dar um exemplo. O Parque das Mangabeiras. Nós temos hoje ali uma pista de skate que está abandonada. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, não tem um evento de skate, porque nós não temos estrutura à altura, ao passo que cidades como Lagoa Santa estão se destacando no cenário nacional e hoje é o esporte que mais cresce no Brasil. Eu mandei em 2023 R$500 milhão, 500 mil reais para a reforma dessa pista de skate. Mandei novamente esse ano mais R$500 mil para a reforma dessa pista de skate. A Prefeitura está abraçando esse projeto, então é provável que seja feito um novo projeto. Mas e aí, quem vai dar manutenção? E aí? Por que a gente não pega toda aquela área, né, do Parque dos Mangabeiras, onde tem toda aquela área de esportes, e faz uma melhoria daquele espaço público para a população utilizar? Porque hoje o dinheiro vai para a reforma administrativa e não vai para as áreas públicas. Então, nós poderíamos ter ali uma empresa colocando a marca dela naquele espaço, fazendo toda a reforma daquele espaço, fazendo toda a manutenção daquele espaço, com a população utilizando. E aí vem o bom senso da prefeitura. Vai ser um posto de saúde, né? Vai ser um espaço público. Acho que a população não está muito preocupada com o nome do local que ela frequenta, não. Ela está mais preocupada com a qualidade do serviço prestado e o uso de qualidade que ela vai ter daquele local e dos serviços que vão ser prestados ali. Certo, vereadora. A gente vai para uma última pergunta antes do nosso bate-pronto, só para a gente ter uma noção, né? A senhora disse que no ano que vem a expectativa na Câmara é que a gente tenha uma Câmara ainda mais ideológica. Para o trabalho que a senhora pretende desenvolver a partir do ano que vem, uma possível conciliação, eu digo conciliação no sentido mais positivo do termo, né? Sim. Com a prefeitura, né? Uma proximidade é positivo, apesar de a senhora pertencer hoje ao que a gente chama de oposição?
Eu não pertenço à oposição, sabe? Inclusive nas matérias, geralmente, quando eles fazem análise de quem vai votar com o quê, meu nome é sempre um nome... Uma incógnita. É sempre um nome em destaque. Uhum. Eu sou oposição naquilo que eu vejo que não é bom para Belo Horizonte. A minha proteção é de Belo Horizonte. Eu represento o povo belo-horizontino, eu fui eleita por ele. Então, onde eu discordo de uma atuação e de um projeto, a prefeitura sabe o que esperar de mim. Onde são bons projetos, onde tem um benefício para a cidade, eu vou atuar a favor daquilo. Então a minha posição é muito fácil. A leitura da minha localização dentro do contexto político, ela é muito clara para a prefeitura de Belo Horizonte. E eu vou continuar dentro desse tipo de atuação. A prefeitura pode contar comigo naquilo que é bom para a cidade, e eu vou sim ser oposição, e eu vou sim ir contra aquilo que eu não concordo para Belo Horizonte, a exemplo de uma reforma administrativa que traz um gasto de 50 milhões de reais anuais, que traz um cheque em branco de 2 bilhões de reais, que cria uma secretaria com as mesmas funções de uma BH Trans extinta, que dá mais dinheiro e menos transparência para uma PBH Ativos, de empréstimos sem justificativa. Então, de uma mobilidade que tenta isentar uma empresa de ônibus do pagamento de ISS-QN, sendo que não faz a mesma coisa com empresas que se encontram na mesma situação tributária. Estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altué. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, então vamos para o nosso bate-pronto, já finalizando, caminhando a nossa conversa para o finalzinho. Vamos bem simples, né? O bate-pronto, perguntas simples, curtas e diretas, para respostas também simples, curtas e diretas. Um objetivo para 2025? Continuar seguindo com força, com ânimo e sempre com a esperança da gente conseguir melhorar Belo Horizonte. Como a senhora resume o seu mandato que está terminando agora? Um mandato eficiente, responsável e ético. Uma nota para a gestão de Fouad Noman? 6. E essa foi a nossa entrevista no Café com Política de hoje. Conversamos com a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altué.